Bom dia, pessoal! Sejam todos vocês muito bem-vindos, bem-vindas para mais uma videoaula do nosso curso de História preparatório para o Enem. O tema da nossa videoaula de hoje será o Renascimento Cultural. Vamos analisar as principais características da arte renascentista. E então, preparados? Vamos lá! O artista do Renascimento não é um artista qualquer. O artista do Renascimento é simplesmente um estudioso de matemática, um estudioso de anatomia. Ele é perfeccionista. Ele quer reproduzir o elemento humano, o homem, o antropo. É o centro de tudo na Renascença. Então, na arte, o antropo é o foco. Ele está no radar do artista. Só que para retratar o elemento humano, eu tenho que conhecer de anatomia. A anatomia do renascentista é perfeita. Isso não existia na Idade Média. Na Idade Média, eu retrato o elemento humano de maneira desqualificada, né? De maneira totalmente anti-anatômica. Eu não tenho, na Idade Média, a preocupação anatômica de reprodução dessa imagem do humano. Então, eu tenho uma arte que tenta dialogar com a realidade. Né? O renascentista, ele está dentro de uma realidade e ele quer reproduzir essa realidade de maneira perfeita. Bom, na Renascença, na arte da Renascença, eu também exploro muito a perspectiva. A perspectiva é um recurso matemático que me permite visão de profundidade. Eu trabalho com um ponto de fuga. Através desse ponto de fuga, eu estabeleço linhas, eu traço linhas, e através das linhas eu ganho a visão de profundidade. Ou seja, todos os quadros da Renascença, pessoal, vão ter como foco a figura humana, o elemento humano, é o elemento chave do quadro. Mas ao fundo do quadro, eu retrato natureza. Todo quadro renascentista, pessoal, tem dois temas. Eu tenho o elemento humano, humanismo, e eu tenho naturalismo, porque a natureza, tanto a natureza humana quanto a natureza do planeta, tem que estar dentro do mesmo quadro. Então, a perspectiva é o recurso que me permite a visão de profundidade. Então, eu vou utilizar essa profundidade para retratar um tema que é muito caro para os renascentistas, naturalismo. Bom, vou fazer aqui a comparação. Esse quadro aqui, pessoal, é um quadro medieval. E eu sei que ele é medieval, por quê? Porque a anatomia do anjo e do elemento humano não é uma anatomia real, não é uma anatomia perfeita. Olha o tamanho da mão do elemento humano, desproporcional. São elementos humanos apresentados de forma esmilinguida, são todos magrinhos, puro osso. Agora você pega um quadro renascentista, a anatomia do elemento humano, perfeita, real, dialoga com a nossa anatomia. Eu tenho a perspectiva porque eu tenho a visão de fundo. Eu não tenho visão de profundidade no quadro medieval, mas aqui eu tenho. E o que é que me permite a visão de profundidade? A perspectiva. Com a perspectiva, eu tracei as linhas através do ponto de fuga. O ponto de fuga é esse anjinho aqui, ó, tá?
É através do anjinho aqui, ó, que eu traço as linhas para garantir a visão de profundidade. E no fundo, na profundidade, eu retrato a natureza. Então, naturalismo ao fundo, humanismo na frente. É sempre assim, tá? Ó, de novo, né? Esse é um Cristo medieval. Olha só, que horror esse corpo, pessoal. Tudo desconfigurado. Não, essa anatomia horrorosa. No movimento renascentista, aí sim, olha só que fineza, que beleza esse quadro. Aqui o Cristo real, né? O Cristo retratado com a forma anatômica real, perfeito. E as pessoas aqui embaixo, anatomicamente perfeitos. Perspectiva, olha aqui a natureza ao fundo. Tá? Isso é permitido graças à perspectiva. Então, o quadro medieval é esquálido. O quadro medieval não traduz a realidade da anatomia humana. O quadro da Renascença é perfeito, dialoga, é coerente com a nossa anatomia. Bom, outras referências da Renascença que você pode captar: geometria. Vejam bem, a pirâmide, vou voltar aqui na Mona Lisa, só para mostrar para vocês uma referência. O corpo da Mona Lisa, pessoal, é piramidal, é um triângulo, tá? Isso é muito comum nos quadros da Renascença. Você traceja um triângulo e dentro do triângulo você constrói a figura humana. Aqui na Última Ceia eu consigo ver esse triângulo também, tá? Perfeito, aqui, ó, o triângulo aqui em Cristo. Isso é geometria. Então, a geometria também ajuda na construção do corpo humano, da anatomia. Além da geometria, eu tenho também simetria. É Cristo ao meio, simetricamente ele divide a mesa. Tá? Essa divisão é simetria. É Cristo no centro da mesa, e do lado dele, dos dois lados, eu tenho o mesmo número de apóstolos. Curiosamente, pessoal, esses apóstolos estão agrupados em 4 grupos de 3. Até isso eu sou simétrico, à perfeição. A tela, ela é equilibrada, ela é harmoniosa, está tudo em equilíbrio. Esse equilíbrio é possível graças a essa consciência da simetria. Tudo equilibrado, tudo harmonioso, tudo bem dividido. E no fundo da tela, o que eu tenho? Natureza. A cabeça de Cristo é o ponto de fuga. E aqui eu crio as linhas da perspectiva, consigo a visão de profundidade, e na visão de profundidade eu tenho natureza. Aqui, novamente, eu tenho um estudo de simetria, o mesmo número de componentes de um lado, o mesmo número de componentes de outro. Então, eu tenho aqui nesse quadro referência da Grécia Antiga. Como eu falei para vocês, boa parte desses artistas é financiada pela igreja. Boa parte desses artistas é paga para produzir cenas bíblicas. Tranquilo. Agora, esses artistas, eles se inspiram na cultura grega. Então, é natural que eles produzam também cenas da mitologia. Eu gosto da Bíblia, mas também eu curto um pouco de mitologia. Eu sou cristão, mas eu também viajo no paganismo grego. Isso é comum entre os artistas. Então, aqui eu tenho Rafael Sanzio homenageando os intelectuais, os pensadores do mundo grego. Então, eu tenho aqui no meio da cena Platão e Aristóteles. Platão, na verdade, aqui é o Leonardo da Vinci. O rosto aqui é do Leonardo. É muito comum na arte da Renascença os artistas homenagearem ou mecenas, que está financiando a obra, ou seus amigos, ou então eles se autorretratam dentro da própria tela. Eu tenho, por exemplo, aqui ó, o Rafael Sanzio, que é o autor da tela, se autorretratando aqui no cantinho. Esse rosto aqui ó, é do Rafael Sanzio, ou seja, do próprio autor, uma assinatura dele mesmo. Então, eu tenho o Leonardo da Vinci se apresentando aqui como Platão, e do lado dele, o Aristóteles. Platão com o dedo para cima, indicando o mundo das ideias,
Aristóteles com a mão indicando o mundo dos sentidos. Aqui uma analogia ao mito da caverna. Muito bem, é necessário sairmos da caverna, esse mundo dos sentidos que deturpa a nossa leitura de existência. É necessário galgarmos para o mundo das ideias, que é o mundo das luzes. Com as luzes poderemos estabelecer um relacionamento mais solidário entre as pessoas. Um relacionamento que não seja pautado pelo sentimento do egoísmo e da inveja. Isso é o mundo da caverna. Queremos o mundo das luzes. Eu tenho aqui o Sócrates, que ninguém sabe se realmente existiu. Na verdade, o que nós temos dele não são obras, ele não deixou nenhuma obra. O que nós temos do Sócrates são relatos dos seus discípulos, dentre eles Platão e Aristóteles. Aqui nós temos o Epicuro, aquele que defendia o hedonismo moderado, a valorização dos prazeres da vida, sem abrir mão da minha crença no divino, mas eu quero ter o direito de curtir o terreno. Então, nesse sentido, bons livros, bons amigos, boas festas, festeja a vida, uma percepção otimista de existência. Bom, além dessa referência do Epicuro, aqui ele está lendo uma obra, né, sinal que ele gosta da leitura, né, daí os bons livros. Nós temos também Pitágoras, formulando aqui o seu famoso teorema. Aqui nós temos Michelangelo. Michelangelo não é da Grécia Antiga, mas ele é um grande amigo do Rafael. O Rafael tem por Michelangelo uma grande admiração. Então, o Rafael, que se autorretratou aqui, homenageou o Michelangelo, colocando o Michelangelo bem aqui no centro também, como uma referência de destaque nessa escola de Atenas. Aqui eu tenho Diógenes. Diógenes é um filósofo grego que supostamente vivia dentro de um barril e que de manhã ele andava pelas ruas de Atenas com uma lamparina acesa. E perguntavam para ele, olha, mas está de dia, por que a lamparina acesa? E a resposta dele, procuro alguém que seja honesto. Muito bem, então a preocupação com as virtudes, a preocupação com o caráter, a preocupação com a honestidade. Muito bem, aqui eu tenho Ptolomeu segurando um globo, é ele quem fala que a Terra é o centro do universo. Essa percepção vai ser questionada, contestada pelos próprios renascentistas, que vão dizer que a Terra gira, e gira sobre si e sobre o Sol, daí heliocentrismo. Aqui nós temos o matemático que desenvolveu a geometria plana, Euclides. Euclides, o grande matemático, estudando aqui com a geometria com seus alunos. Então, é comum os artistas da Renascença falarem de Grécia Antiga, até porque eles estão bebendo dessa cultura antropocêntrica, racionalista, hedonista, que veio da Grécia Antiga. Apesar de serem financiados pela Igreja medieval, por que não retratarmos cenas do cotidiano grego, da mitologia grega? Muito bem, cenas que revelem a capacidade acadêmica dos gregos, né? Bom, aqui eu tenho uma cena mitológica do Sandro Botticelli, né? O Sandro Botticelli produz A Primavera, o Jardim de Afrodite. Por onde Afrodite pisa, pessoal, nascem flores, a deusa da beleza. Muito bem, aqui em cima eu tenho Cupido, que é filho de Afrodite. Com a sua flecha, ele desperta o amor das pessoas. Aqui eu tenho as três graças de Afrodite, elas estão no jardim para trazer flores, alegria, Thalia, Aglália e Eufrosine. Então, são secretárias, entre aspas, de Afrodite. Trazem a alegria, trazem as flores, trazem a luz. Muito bem. Aqui eu tenho Hermes, que é o mensageiro dos deuses, é o filho de Zeus mais veloz, mais esperto, tem asas no capacete, tem asas nos pés, é o mensageiro de Zeus, ele é também protetor dos comerciantes, protetor dos viajantes, e ele tem um filho. Afrodite teve filho com vários deuses. Um deles foi com Hermes. Esse filho que ela tem com Hermes será chamado de Hermafrodite. Ele nasce com dois sexos, o hermafrodite ou hermafrodita.
Aqui eu tenho Flora, deusa da floresta. Aqui eu tenho Eólio, deus dos ventos, né? Energia eólica, é por causa dele, ele é o deus dos ventos. Eólio está tentando raptar aqui uma ninfa do jardim de Afrodite. Então, mitologia pura, na referência dos renascentistas, em um quadro simetricamente perfeito, né? Você tem 4 componentes de um lado, 4 componentes de outro, o anjinho aqui em cima, tudo perfeito. Bom, aqui eu tenho no ateliê de André Verrocchio. O André Verrocchio, ele é um dos pintores mais prestigiados de Florença, e ele recebeu uma encomenda da igreja para pintar, para produzir uma cena que retratasse o batismo de Cristo. Ótimo. André Verrocchio começou a pintar o batismo de Cristo e aí ele chamou 2 alunos que ele possuía. Um deles é o Sandro Botticelli e outro deles é o Leonardo da Vinci. Sandro Botticelli vai produzir esse anjinho aqui, ó. Esse é do Botticelli. Botticelli era aluno do Verrocchio. E esse outro anjinho, esse anjinho aqui, foi produzido pelo Da Vinci, também aluno no ateliê de Verrocchio. Então, você tem 2 grandes pintores bebendo aí dos conhecimentos de um outro grande pintor da época, que é o André Verrocchio. Especula-se que a pomba do Espírito Santo também tenha sido feita pelo próprio Da Vinci. Muito bem. Posteriormente, nós vamos ter o Botticelli, já na sua fase adulta, ele vai construir essa tela, o nascimento de Vênus. No nascimento de Vênus, eu tenho, logicamente, mitologia, a mitologia grega. Quer dizer, ele é até financiado pela igreja, mas nas horas vagas ele produz também cenas da mitologia, do paganismo grego. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o nascimento de Vênus, retratando essa cultura pagã, né? Eu tenho deuses do vento, né, do oeste, né, os deuses do oeste da Grécia Antiga, soprando sobre Vênus, ou Afrodite, né? Eu tenho Flora, deusa da floresta, que veio colocar um manto para proteger a deusa da beleza, a deusa do amor. Curiosamente, pessoal, nessa cena que retrata a referência do paganismo grego, eu tenho um elemento bíblico, que é essa concha batismal. Toda a igreja cristã católica tem uma concha para batizar o recém-nascido. Então, quando o Botticelli colocou a concha batismal aos pés da deusa do amor e da beleza, isso é uma tentativa de fazer a simbiose entre aquilo que é pagão, a mitologia grega, com aquilo que é cristão, a concha batismal. Isso é muito curioso, né? Numa tela mitológica, você tem uma referência bíblica. Isso por quê? Porque o Botticelli sabe muito bem que quem o financia, o seu principal mecenas, é a igreja. Então, eu não tenho, no contexto, no âmbito da Renascença, a propagação de ideias ateístas. Nenhum deles é ateu. Todos são cristãos, mas cristãos que querem, ao mesmo tempo, retratar cenas bíblicas e retratar também cenas da mitologia, ou cenas do mundo greco-romano, que eles valorizam como referência da sua própria arte. Quando não, fazer essa simbiose entre o paganismo e o cristianismo. Então, está aí a tela do nascimento de Vênus, com referências mitológicas, mas também referências bíblicas. E a outra referência que eu passei para vocês nessa tela, a nudez de Vênus não é uma nudez agressiva, é uma nudez ingênua. Ela emerge dessa concha ingenuamente, cobrindo as partes íntimas. Então, esse tipo de nudez não fere, não agride o espectador, não agride, não fere a igreja, que é a principal financiadora dos artistas. Então, a preocupação em reproduzir cenas de nudez,
mas uma nudez dentro dos padrões da ingenuidade, dentro dos padrões aceitáveis no contexto da sociedade daquele período. Muito bem, pessoal. Encerramos dessa maneira as nossas considerações sobre a arte na Renascença. Na nossa próxima videoaula, vamos analisar as características da literatura renascentista. Inscreva-se na Espaço e Tempo, a história para quem quer compreendê-la. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima. Che por cui incontremo, sorrang est champagne,